Oi, gente! Bom dia para quem me ouve agora cedo e boa tarde ou noite para quem me acompanha em outros horários. O importante é não deixar esse nosso encontro, tá? Me ouve no ônibus, no metrô, no Uber, na Mercedes, na charrete, na canoa, não importa. O negócio é não deixar de cultivar a saúde mental e o bem-estar. Agora, me diz uma coisa, você anda tão cansado que até descrever esse cansaço te parece um desafio? Talvez você já tenha até seguido aqueles conselhos que a gente sempre recebe quando tá para baixo, né, de manter uma boa alimentação, praticar atividade física e dormir direitinho. Só que isso não adianta muito quando existem certas coisas que a gente faz todo dia e que podem estar drenando a energia da gente sem que a gente nem perceba. E entre esses ladrões silenciosos do teu vigor estão hábitos conhecidos, coisas parecem bobas, como sentar em posições que não são adequadas ou pular refeições. Pois é. Só que além disso, existem outras atitudes que a gente repete sem notar. E se a gente puder entender e modificar esses pequenos hábitos, isso pode ser a chave para recuperar aquela energia e aquele bem-estar que estão indo por água abaixo. Então vem comigo. Olha, assistir filmes ou séries é um passatempo que muitas vezes a gente escolhe para descansar e descontrair, só que essas atividades podem sim contribuir para o cansaço mental. Pois é, nós seres humanos, nós somos seres emocionais e muitas vezes por conta da empatia, a gente acaba absorvendo as emoções dos personagens que a gente vê na TV ou no cinema. Então essas histórias que a gente assiste, elas podem evocar lembranças de momentos difíceis da nossa própria vida, como traumas ou inseguranças ou perdas ou fraquezas que a gente tem. Esses gatilhos, eles podem despertar na pessoa uma série de emoções, como a tristeza, a ansiedade, o medo ou a raiva. Emoções que podem impactar a gente profundamente, mesmo que de uma forma inconsciente. Só que tem o seguinte, isso não significa que assistir televisão ou ler jornal seja uma coisa negativa, tá? A recomendação para combater o tipo de esgotamento que vem do consumo dessas mídias é processar essas informações. E a gente pode fazer isso escrevendo a respeito do que a gente viu, ou então conversando com um amigo ou uma pessoa da família. Quando a gente faz isso, a gente libera essas emoções, o que evita que elas fiquem lá dentro, mexendo com a gente e deixando que elas drenem a nossa energia. Agora, né? Nem sempre, meu querido, minha querida, a gente tem tempo para esses cuidados mais profundos. E aí, será que tem um método mais simples? Tem sim. Uma técnica bem eficaz é fazer um tipo de check-up mental com você mesmo, sabe? Se perguntar, que sentimento esse filme ou essa notícia despertou em mim? E pensar um pouco sobre isso, algo tão simples assim, pode te ajudar a não internalizar essas emoções e a não ser dominado por elas. Aí você pode estar se perguntando, e ler livros de ficção, eles também esgotam a gente? Bom, ler histórias em livros físicos, isso é literalmente outra história. Tá? Essa leitura, ela pode trazer benefícios que são opostos ao desgaste que a gente tem durante o tempo que a gente passa em frente às telas. Isso mesmo, porque além do livro não emitir a luz azul das telas que pode causar fadiga visual e dores de cabeça, a leitura no papel, ela exige que você use a sua própria imaginação para criar as cenas. Por isso, muitos pesquisadores acham que, mesmo quando uma leitura no livro é emocionalmente intensa, ela acaba sendo uma experiência terapêutica e calmante, em vez de prejudicial. Agora, claro que se você virar a louca dos livros e não fizer mais nada na vida, isso vai te prejudicar. Então, moderação, mesmo na leitura em papel, é a palavra-chave, beleza? Um segundo hábito que tem potencial para nos esgotar é o de torcer pelos nossos times.
Pois é. Deve ser por isso que a Olimpíada dura uns 20 dias apenas. Senão a gente pirava. É claro que todo mundo sabe que o esporte é sim uma fonte de entretenimento que quebra a rotina e que traz alegria. Tudo certo, só que ele também pode acabar sendo um fator de desgaste energético em alguns casos. Aqueles torcedores apaixonados, muitas vezes, eles se envolvem num nível muito profundo, vivendo as vitórias e as derrotas como se fossem deles mesmos, o que pode sim levar a sentimentos extremos, tanto de tristeza quanto de euforia. E o fato é que qualquer emoção intensa pode ser exaustiva. Uma felicidade muito forte, por exemplo, ela pode sobrecarregar teu sistema cardiovascular, enquanto que uma tristeza profunda pode ser a porta para a ansiedade, deixando o teu cérebro sobrecarregado e você se sentindo extremamente cansado. Isso mesmo. E como é que a gente combate isso? Bom, o fundamental é a gente se manter consciente das nossas emoções. Então, se você for tomado por uma emoção muito intensa, pergunte para você mesmo: será que eu preciso dar uma pausa, comer uma coisinha, tomar um banho? O que é que eu posso fazer agora para me tranquilizar? Respire fundo, faça uns alongamentos e dê uma voltinha para relaxar, beleza? Terceiro hábito que esgota a gente sem que a gente note, o hábito de planejar. Isso, planejar, todo mundo sabe que é uma forma excelente de trazer ordem para a vida da gente e de manter as situações sob controle. Tudo bem, sem planejar, a vida vira um caos. Acontece que esse hábito, que normalmente a gente associa ao alívio e à organização, ele pode, em excesso, se tornar uma fonte de estresse, porque tudo em exagero pode ser prejudicial. E como é que se combate isso? Bom, uma dica é reservar um tempinho, tipo uns 5 a 10 minutos no início do dia, para refletir sobre o que você tem que fazer, principalmente as prioridades daquele dia. E quando chegar o final do dia, mesmo que você não tenha terminado de fazer tudo o que planejou, evite gastar tempo demais se preocupando com isso. Em vez disso, foque nas metas que você atingiu e reflita sobre como isso foi importante. Outra dica é planejar só os compromissos indispensáveis e deixar o restante do tempo mais livre para você fazer ajustes e lidar com os imprevistos que sempre aparecem. E aí, sentiu que esse episódio foi para você? Olha, eu de vez em quando resvalo na coisa do planejamento, encho o dia de coisas. Mas quando eu era mais nova, eu cometia muito mais esse erro. Hoje eu já calibro bem melhor essa coisa do planejamento e de não ficar neurótica com o que não deu para fazer. Mas uma vez ou outra, eu ainda escorrego nisso. E você, conta pra mim o que você precisa gerenciar melhor? É a coisas das séries? É o fanatismo no esporte? Eu me lembro quando eu era criança de um amigo do meu pai que foi proibido de ver partida de futebol porque ele era cardíaco, não podia nem ouvir no rádio. Pois é. Bom, muito obrigada pela tua companhia, esse luxo. Não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e de se tornar membro, porque agora a gente tem essa coisa chique de ser membro do canal. E com uma assinatura pequenininha você contribui com o nosso trabalho. Um beijo no teu coração e a gente tem encontro marcado no próximo episódio. Valeu!